Beleza, galera? Sejam todos mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal do Foca no Trade Esportivo. No vídeo de hoje, dia 5 de setembro aqui de 2020, nós vamos falar dos 3 jogos que iniciam isso aqui, a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020, beleza? Então, ó, esse vídeo não tem vinheta, não tem edição. Peço já para você deixar o seu like aí, curtir, compartilhar se você gostou do vídeo. E vamos direto aqui para as 3 análises dos jogos de hoje, tá bom? Deixa eu minimizar aqui um pouquinho. Temos aqui Flamengo e Fortaleza, Corinthians e Botafogo e Ceará e Santos. São os 3 jogos de hoje, tá bom? Começando aqui com Flamengo e Fortaleza. Odd do Flamengo 1,49 na probabilidade. Odd do Fortaleza 8,40, tá bom? Vamos analisar aqui um pouquinho das estatísticas do jogo. Os últimos 2 confrontos entre eles, 2 vitórias do Flamengo. O Flamengo vem vitória em cima do Bahia de 5-3, rodada passada. Ganhou do Santos também de 1-0. Daqueles 2 empates com o Grêmio e Botafogo, tá? O Fortaleza, por sua vez, perdeu o clássico vovô lá pro Ceará, teve mais posse de bola, jogou melhor, porém o Ceará foi mais efetivo e saiu com a vitória. Então derrota pro Fortaleza, ganhou 3-0 do Bragantino, né? Empatou com o Corinthians e vem de vitória sobre o Goiás. O Fortaleza tinha melhorado um pouquinho, mas essa derrotinha aqui pro Ceará deu um pouquinho de desânimo pro time, tá bom? Na competição, o Flamengo está em 6º lugar com 11 pontos, Fortaleza está em 10º lugar com 8 pontos, tá bom? Retrospecto em casa, o Flamengo ainda não conseguiu ganhar nesse Brasileirão. Esse ano importa um pouquinho menos, né, o retrospecto em casa, porque não temos torcida, né? Influencia um pouquinho menos. E o Fortaleza, por sua vez, fora de casa também tem uma vitória, um empate e 2 derrotas, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui sobre as escalações do time, que a gente precisa saber desse jogo. Se enfrentar às 5 horas. O Flamengo está embalado pela vitória 5-3 contra o Bahia. Vamos lá, Flamengo, técnico Domenech Torrente. Ainda desfalcado de alguns jogadores importantes como Diego Alves e Bruno Henrique. O time tem em seu favor o retorno de Gabigol e Gerson. Tá? Felipe Luiz ganhou um descanso e ficou no banco contra o Bahia, também volta a ser titular. A principal dúvida é quem vai sair para a entrada do Gabigol. Provável Flamengo com Gabriel Batista, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Isla e Felipe Luiz, Willian, Gelson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro ou Pedro Rocha. O time do Flamengo muito forte, como sempre, né? Já o Rogério Ceni, a tendência é que a única mudança do time que perdeu para o Ceará seja a entrada do atacante Osvaldo, tá, no lugar do Yuri. Então, possível time do Fortaleza: Felipe Alves, Paulão, Quinteiro, Gabriel Dias, Bruno Melo, Felipe, Juninho, Romarinho, Osvaldo, Davi e o Wellington Paulista, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui a respeito das odds, né? Essa odd do Flamengo aqui tá justa, eu acredito na vitória do Flamengo, mas 1,50, não sei se está um pouquinho baixa, né? Porque as odds do Flamengo estavam todas acima de 2, porém com essa vitória do Bahia, o mercado já automaticamente botou o Flamengo de novo aquelas odds de campeão do ano passado, né? Mercado do 2,5 batendo 1,92, ou seja, eu acho que foi o primeiro jogo que eu estou analisando aqui do Brasileirão que eu peguei essa odd de 2,5 abaixo de 2, né? O que significa isso? Que o mercado entende que esse jogo é over, né? Quando o 2,5 está abaixo de 2, o mercado a tendência do jogo é over. Quando está maior do que 2, a tendência é under. Então, o primeiro jogo que eu vejo aqui uma tendência over, tá 1,5, então com certeza vai estar bem baixinho. Tá, mercado de gols, não vejo valor, que 1,5 começando a 1,29, bem baixo, tá? Então, o que eu podia dizer aqui, para esse jogo, a tendência seria trabalhar na vitória do Flamengo, tá bom? No back Flamengo, porém, como eu sempre digo, analisando o jogo, fazendo leitura ao vivo é muito importante. Você viu no jogo, o último jogo que teve do Grêmio com o Sport, né? Todo mundo pensava que o Grêmio ia ganhar. Quando começou o jogo, o Sport logo no início já fez 1-0, administrou e ganhou o jogo por 2-1. Então, não é só porque a gente vê aqui a análise que back Flamengo, eu vou entrar pré-live no back Flamengo. Não, eu sempre assisto o jogo. Quando o jogo começa a comprovar o back Flamengo, começa a comprovar a leitura de jogo, aí sim a gente faz a entrada, beleza? Segundo jogo que nós temos aqui, deixa eu voltar aqui, Corinthians, Brasileirão Série A. Segundo jogo, Corinthians e Botafogo, odd do Corinthians 1,90, odd do Botafogo 5,1, tá bom? Vamos lá, Corinthians e Botafogo, os últimos confrontos entre eles podem ver que é uma vitória, uma derrota, uma vitória, uma derrota, uma vitória, uma derrota. Então é um confronto que tem característica de ser equilibrado, né? Sem favoritos. O Corinthians vem com a vitória do Goiás 2-1, né? Perdeu para o São Paulo de 2-1, empatou com o Fortaleza em 1-1. Os últimos 3 jogos veio uma vitória, uma derrota e um empate. E o Botafogo, mesma coisa.
Últimos 3 jogos, uma vitória com o Paraná, uma derrota para o Inter e um empate contra o Coritiba, tá bom? Então, estamos vendo que esse jogo tem a característica de estar muito equilibrado. Os últimos confrontos do Corinthians em casa, uma vitória e um empate, e o Botafogo fora de casa, 3 empates, tá? Então, muito olho aí na hora de colocar esse back Corinthians, até porque essa odd para mim tá baixa, pelo menos pela análise aqui dos números, tá bom? Não sei ainda a respeito das escalações. Vamos dar uma olhadinha aqui se tem muito desfalque o Botafogo, alguma coisa diferente, tá? Corinthians e Botafogo se enfrentam às 19 horas, tal. Vamos dar uma olhada aqui embaixo para a escalação, né, que é mais importante. Escalação do Corinthians, Thiago Nunes. O Timão venceu a primeira rodada fora de casa no Campeonato Brasileiro, a fazer 2-1. Tal. A escalação possível do Corinthians: Cássio, Gil, Danilo Avelar, Fagner, Lucas Piton, Camacho. Estão me ligando aqui. Cantilho, Luan, Ramiro, Mosquito e Jô, tá? Esse é o possível time do Corinthians. Então, o técnico Thiago Nunes não tem muito desfalque, né? Tá sem desfalques. Já por sua vez, o time do Botafogo, do Paulo Tuori, o único alento para a torcida foi a estreia do Calu. O Tuori terá mudança na equipe, sem contar com Luiz Henrique e Pedro Raul. Você quer viajar? Então, o possível time do Botafogo: Gatito Fernandes, Canu, Rafael Foster, Marcelo Benevenuto, Guilherme Santos, Kelvin, Caio Alexandre, Honda, Bruno Nazário, Matheus Babi e Calu, tá bom? Esse é o possível time do Botafogo. Tive muitos desfalques, né? A odd, como eu falei, tá um pouquinho mais baixa para o Corinthians. Eu acho que essa odd podia ser mais alta um pouquinho, podia ser uns 2,50 para o Corinthians e 4, 3 e pouco para o Botafogo, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui também por dentro, né? Tirando o match odds, como é que tá o mercado de gols, mas é um jogo que eu não acredito muitos gols, tá? O Corinthians tem a característica under, sempre teve, né? Apesar dos últimos confrontos terem sido 2-1, 2-1 e 1, mas o Botafogo 0-0, né? São dois times que não gostam muito, se defendem mais do que atacam, né? Gostam do contra-ataque, não sei quem vai tomar a postura do jogo nesse confronto aqui. Mas vamos lá, o 2,5 para esse jogo tá 2,40, pode ver que tá bem mais alto do que a do Flamengo, tá abaixo de 2, né? E 1,5 que tava 1,29 lá no jogo do Flamengo, aqui tá 1,46, 1,50 praticamente, já começa aqui. Então, as odds estão bem melhores, porém, não sei se só se o jogo estiver movimentado, porque pelo menos pré-live, o que eu penso para esse jogo seria um jogo com poucos gols, tá bom? Para o trader, como eu falei, essa odd do Corinthians estou achando um pouquinho alta, tá? Apesar do favoritismo do Corinthians, um pouquinho baixa, desculpa, apesar do favoritismo do Corinthians. Então dá para trabalhar, de repente, um ajuste, se o Corinthians não começar tão bem, um ajuste aqui, um lay ao Corinthians, pegar alguns chiques, depois sair do mercado, fazer uma leitura do jogo, voltar, depois ver qual time está melhor para o back. Beleza? Não tem muito como analisar pré-live, sim, isso aqui vai ser importante, a leitura do jogo para esse confronto. E o último jogo nós temos Ceará, deixa eu abrir aqui, Ceará com Santos, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui nos confrontos. Os últimos jogos normalmente tem tendência à vitória do Santos, tá? O momento do Ceará, por sua vez, está muito bom. O Ceará vem de 4 vitórias seguidas, 3 no Brasileirão e a vitória na Copa do Brasil para o Vitória. O Santos não vem muito bem, né? Com o Cuca empatou com o Vasco 2-2, perdeu o Flamengo, perdeu o Palmeiras, porém tem um pouco influenciando aqui essa derrota do Santos pelos adversários, né? Porque o Santos pegou o Flamengo e o Palmeiras, né? Os dois times que antes de começar o campeonato todo mundo diziam que iam brigar pelo título, os dois primeiros, né? Então, derrotas, porém, contra adversários fortes, né? E o Ceará, por sua vez, teve vitórias, porém, contra Fortaleza, Atlético Goianiense, Vitória, Bahia. Então, você pode ver que o nível, por mais que tenha tido só vitórias aqui e derrotas, o nível dos adversários influencia bastante aqui. Então, não se iludam por esse último retrospecto, tá bom? O Ceará está em sétimo lugar com 10 pontos e o Santos em 11º com 8 pontos, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui no possíveis times. Guto Ferreira, técnico do Ceará. A única mudança no Vovô em relação à partida que enfrentou o Fortaleza deve ser a entrada do Fabinho no lugar do William Correia. Tá? Então, possível time do Ceará: Fernando Praz, Thiago, Luiz Otávio, Samuel Xavier, Bruno Pacheco, Charles, Fabinho, Vinícius, Fernando Sobral, Leandro Carvalho e Kleber, tá bom? O Cuca, em razão da sequência de jogos da viagem, Cuca não teve tempo de botar o time que enfrentará o Ceará.
O técnico vai avaliar os desgastes antes de colocar. Caso opte por não poupar, a tendência é que o Luan Pérez volte para a zaga, tá? Então a gente não sabe ainda a respeito do time do Santos, tá? A princípio seria João Paulo, Lucas Veríssimo, Luan Pérez, Pará, Felipe Jonathan, Alisson, Diego Pituca, Carlos Sanches, Marinho, Soteldo e Caio Jorge, tá bom? Mas pode ter muitas mudanças aí se o Santos decidir poupar, tá bom? Então, esses são os prováveis times, tá? Foi uma análise rápida, não vou fazer esses jogos, não vou poder fazer, eu tenho compromisso familiar, mas não queria deixar aqui faltando para vocês que vão fazer, tá bom? Então, essa é a análise, espero que gostem aí, vamos voltar fazendo a análise dos jogos de amanhã para vocês. Um abraço e até a próxima.